Suplemento pré-treino funciona ou é uma jogada de marketing para você jogar seu dinheiro no lixo? Vamos lá. Antes de tudo, peço que curta esse vídeo, que isso aqui me faz ver o que esse tipo de assunto é o que é positivo para você, meu amigo. E eu vou produzir mais para te ajudar. E também se inscreva no canal que a gente está publicando aqui semanalmente novos vídeos para agregar na tua vida sobre suplementos, hormônios e tudo do universo fitness. Vamos lá. Sem mais delongas, o que é que a gente tem que entender? Suplemento pré-treino é algo que você toma antes do treino para melhorar o desempenho no treino. Por que eu tenho que falar sobre isso? Por que eu tenho que reforçar isso? Parece uma coisa óbvia, mas muitas pessoas não entendem. Por quê? A gente está falando, quando a gente toma algo antes do treino para melhorar algo no treino, a gente está falando de quê? De efeito agudo. Ou seja, você toma aquele composto e ele imediatamente, poucos minutos depois, já vai ter efeito. Então o que é que a gente tem que entender? Que quando a gente fala de um suplemento pré-treino, a gente tem que estar falando principalmente de compostos agudos, de efeito agudo. Não tem sentido eu colocar no suplemento pré-treino algo de uso crônico, algo que eu vou precisar tomar todos os dias. Afinal, eu não treino todos os dias. Eu posso descansar 1, 2, 3 dias às vezes. E aí não tem sentido. Se eu preciso tomar um suplemento todos os dias e eu só vou colocar ele no pré-treino, não tem fundamento, beleza? E aí, quais são os compostos que podem estar presentes nos suplementos pré-treinos? Vou dar aqui dois compostos que estão presentes em muitos suplementos pré-treinos, mas que são furadas. Por quê? Porque na verdade são suplementos de uso crônico. Creatina e betalanina. Creatina e betalanina são dois suplementos de nível A de evidência para performance, mas que você precisa tomar todos os dias. Não tem sentido você colocar creatina e betalanina no suplemento pré-treino. Você pode colocar no suplemento pré-treino? Pode, mas você tem que lembrar nos outros dias de tomar também, para garantir, né, no caso da creatina, seus estoques musculares de creatina, e no caso da betalanina, o quê? Os estoques musculares de carnosina. Tá bom? Então a gente tem que primeiro ver isso daqui, porque muitas vezes você vai comprar um pré-treino e ele vai ter um nome chique, bonitão ali, e vai dizer tem creatina, tem betalanina, e aí você fica entusiasmado, compra e no final você se ferra, porque você está pagando muito para receber pouco. Creatina e betalanina são suplementos que quando você compra de forma isolada, você consegue uma concentração maior e mais barato. E o que é que tem na maioria dos pré-treinos nacionais? O que é que vai ter, basicamente, o que é que realmente funciona no pré-treino nacional? Cafeína. Cafeína, se você comprar de forma isolada, é um suplemento baratíssimo. Baratíssimo. Você consegue o quê? Quando você faz de forma isolada, você consegue fazer uma dose adequada para o que você precisa. Se você compra um pré-treino, geralmente esse pré-treino quer que o quê? Quer que você sinta um efeito ali estimulante. Quer que o pré-treino bata. E às vezes eles estouram a dose de cafeína. Eles botam muita dose, eles 420 mg. Para uma pessoa que não está acostumada a tomar nada de cafeína, 420 mg é uma chibata. Então, assim, quando você pega o pré-treino, você tem que olhar muito bem a composição dele. Não é só ver, super efeito estimulante. Não, meu amigo, você tem que olhar o quê? A composição. E aí você vê os ingredientes ali e você vê que basicamente o que tem efeito agudo é a cafeína. E você está pagando ali um valor 5, 6 vezes mais do que uma cafeínazinha que você compraria, colocando uma dose que às vezes é absurda para você. Então, de forma geral, quando você fala de um pré-treino nacional, o que vai ter principalmente ali é cafeína, tá? E aí você não vai ter o quê? A manipulação da dose, tão fácil. Às vezes você pode ver ali a dose e colocar meio scoop, por exemplo, dá certo. Não estou dizendo que tomar pré-treino é necessariamente ruim, mas eu estou criando aqui um raciocínio na hora de você escolher um pré-treino. É isso que eu quero que você raciocine aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Além de cafeína, o que é que tem mais? Bem, como eu falei, tem essa betalanina e a creatina que você já viu que não tem sentido estar ali, então se tiver, é uma coisa que não vai fazer diferença na tua vida, muito melhor comprar separadamente. Mas se tiver, beleza, ótimo, só não vai fazer você comprar por causa disso. Gabriel, mas o meu pré-treino também tem taurina, é outro estimulante. Rapaz, taurina não é estimulante. Não é estimulante, Gabriel. Eu passei a vida toda achando que era um estimulante, mas não é. Por que está em muitos energéticos? Porque a taurina justamente vem com o intuito de ser o quê? Um bloqueador de efeito adverso da cafeína. Na verdade, ela não bloqueia, ela pode amenizar. Ela é uma substância que deixa você mais calmo. E à medida que você usa a taurina junto com a cafeína, por ela fazer um antagonismo desse efeito de agitação da cafeína, ela pode fazer com que a cafeína consiga exercer melhor seus efeitos de performance, ao mesmo tempo que você tenha mais foco. Então, combinar taurina
com cafeína pode te ajudar a ter mais foco no treino, no lugar de fazer com que você fique muito agitado com a dose de cafeína ali. Então, às vezes, eles estouram a dose da cafeína e botam mais taurina. Então, a taurina não é um estimulante. Ela pode entrar ali? Pode. A taurina talvez tenha um benefício adicional no longo prazo de melhorar ali, talvez, a tua recuperação muscular, mas é algo que a gente tem uma evidência não tão conclusiva. Mas a gente sabe que ela dá essa amenizada assim nesses efeitos. Então, ter taurina pode ser uma coisa positiva? Pode. Mas não é um estimulante, tá? Outro que poderia ser, no lugar da taurina, poderia ser a teanina. É outro suplemento que pode ajudar na questão do foco e amenizar os colaterais da cafeína. Daria para entrar também, tá? Uma outra alternativa para pessoas que não gostam de estimulantes tão pesados como a cafeína, né? Que na verdade não é tão pesada, mas para algumas pessoas pode ser. Porque para você pode ser leve de boa, para outra pessoa pode ser uma pilha, viu? É colocar um outro estimulante, a teacrina, que é uma substância parecida com a cafeína, só que tem um efeito estimulante menor. E tem um efeito sim de melhor desempenho. Logicamente que a cafeína tem um nível de evidência muito maior, muito mais estudos de segurança e de efetividade, tá? Então a principal coisa que você vai perceber no suplemento pré-treino de estimulante é a cafeína. De estimulante é a cafeína. Gabriel, mas alguns pré-treinos importados, às vezes os proibidões ali, podem ter outras substâncias? Podem. Uma delas é o DMAA, tá? Só que aí é uma substância que vai ter mais problemas ali para você, talvez no sentido cardiovascular, vai ter muitos mais efeitos colaterais e talvez não seja tão seguro você estar utilizando, então não indico, tá certo? E pré-treino nacional você não vai encontrar isso, né? Pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, a gente não consegue fazer isso no Brasil em pré-treino de suplementação nacional. Eventualmente pode mudar isso, mas eu acredito que não vai mudar não. Mas assim, a galera ainda consegue, por trás dos panos, algumas coisas nesse sentido. E às vezes outros estimulantes também. E aí nesse caso aí também teria sentido colocar em suplemento pré-treino, porque é um estimulante, tem um efeito agudo, tá? Gabriel, então só tem sentido colocar estimulante, ou por exemplo, ou a cafeína, ou algum outro estimulante como a teacrina, ou até um DMAA, e colocar junto talvez uma taurina, uma teanina para contrabalancear esses efeitos, ou teria alguma outra coisa que eu poderia colocar no meu pré-treino? Rapaz, é o seguinte, o que é que eu falei para você? Que você precisa de coisas de uso agudo, de efeito agudo, quando você coloca no pré-treino. Então você tem que procurar suplementos que de forma aguda melhorem o desempenho no treino. Não é o caso da betalanina e da creatina. É o caso, por exemplo, da citrulina. A citrulina poderia entrar como suplemento pré-treino, né? É um vasodilatador, não é nível A de evidência para performance, mas a gente tem sim alguma evidência da citrulina malato, principalmente melhorando o desempenho esportivo. Então poderia ser colocado no pré-treino. Outro suplemento que daria para colocar, poderia ser o bicarbonato de sódio. Vamos lá, outro suplemento, nitrato. Nitrato dá para colocar no suplemento pré-treino. Aí sim é um suplemento nível A de evidência para performance, que no caso é também um vasodilatador. Ah, Gabriel, às vezes eu já ouvi falar de um tal de alfa-GPC. Alfa-GPC é um colinérgico. Daria para ser colocado no pré-treino? Olha, o alfa-GPC está presente em várias formulações, né, de pré-treinos sem ou com pouco estimulante, né? Por quê? Porque o alfa-GPC teoricamente consegue melhorar a tua concentração ali no treino, o teu foco. Poderia ser usado até antes de estudar, por exemplo, para melhorar o desempenho no estudo. Só que é uma coisa muito nebulosa, a gente não tem muitos estudos nesse ponto. E a gente não tem como ter certeza que esse efeito existe. Mas existem empresas que utilizam esses suplementos e existem pessoas que relatam bons benefícios. Então acaba que o alfa-GPC é uma incógnita, mas que poderia ser uma possibilidade de suplementos pré-treino, principalmente naqueles que não vão ter muitos estimulantes. Porque se a gente está falando de coisa sem estimulantes, a gente está falando o quê? Basicamente de algo sem cafeína, mas que coloque, por exemplo, essa citrulina, bicarbonato, coloque junto ali um alfa-GPC, esse tipo de coisa. Entendeu? Porque aí a gente consegue ter uma melhora de desempenho sem ter aquela pilha toda. Lembrando que o principal componente desses pré-treinos que você vai comparar, independente da marca, é a cafeína. Então você vai ver principalmente a dose e os outros compostos que estão ali adicionados. Muitos outros compostos, vão colocar às vezes vitaminas e minerais, isso aí não precisa, tá? Se você vai precisar de vitaminas e minerais, quando você souber a sua necessidade específica, e aí vai ser suplementado de acordo com o que você necessita. Aquelas doses que vão colocar em algum pré-treino não vai fazer diferença prática para basicamente ninguém, tá? Então não é uma coisa que você vai se preocupar. É mais interessante que você faça suplementação isolada daquilo que você precisa, porque às vezes você precisa de vitamina B12, aí você está suplementando ali zinco, ferro, um bocado de coisa que você já tem, só que B12, a dose que você poderia colocar no suplemento ali, é irrisória para o que você precisa 10 vezes mais disso, porque é a sua necessidade específica.
Então vale mais a pena suplementar de acordo com o que você necessita individualmente, tá bom? Então assim, sobre o suplemento pré-treino, era isso que eu tinha para dizer. Era uma reflexão, você precisa, antes de tudo, olhar o rótulo, ver as quantidades e tentar analisar se não vale mais a pena, talvez, comprar uma cafeína, né, manipular uma cafeína e colocar junto, talvez, com uma teanina, do que comprar um suplemento que às vezes é 10 vezes mais caro do que você poderia conseguir com essa manipulação de forma isolada, tá bom? Então, tenho certeza que isso daqui esclareceu muito as suas dúvidas. Queria te apresentar também o meu curso Mapa da Suplementação Inteligente, onde eu vou te mostrar como escolher e utilizar os melhores suplementos para amplificar seus resultados, com melhor custo-benefício, sem se sacrificar e colocar o quê? Tudo a perder, gastando muito no começo e não tendo dinheiro para sustentar isso o resto do ano. Você quer amplificar teu resultado e para isso a escolha da suplementação e a utilização tem que ser sustentável. E é claro que a gente sempre vai trabalhar com o que tem mais evidência e o que tem mais aplicabilidade prática. Não adianta firula, não adianta ficar falando de baboseira aí, de suplemento XYZ, que é patenteado, que não tem estudo científico comprovando. Não adianta a gente falar disso, a gente tem que falar com o que realmente funciona e ser sincero aqui com a pessoa que está conversando comigo, tá bom? É isso que eu prezo, é isso que eu quero para você e eu vou deixar o link aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!